quem tá aqui, gente, minha filozinha. Eu vou fazer um vídeo agora sobre alguns fatos sobre mim. Ai, que delícia, gente. Olha a filozinha aí. Participação especial. Ok, alguns fatos sobre mim. Eu tentei escrever 50, mas não cheguei a 16, máximo 16. Então, vou fazer esse vídeo assim, sim, alguns fatos sobre mim. Número 1. Eu vivo há mais de 11 anos nos Estados Unidos. Vou fazer 12 anos agora, dia 12 de maio. Vou fazer 12 anos que eu moro, que eu vivo, que eu resido aqui em Newark, nos Estados Unidos, New Jersey. Já fiz 50 anos, dia 30 de outubro, ninguém acredita, nem eu. Adoro fazer aniversário, não tô nem aí porque, né, fiz 50 anos, nem por isso eu vou deixar de gostar de fazer aniversário, ok? Me julguem, mas eu gosto. Pessoas mal-humoradas que não gostam, azar delas, porque eu gosto. Esse barulho é filó, tá? Que deitou aqui. Amo cachorro, gente, sou completamente apaixonada por cachorro, dá pra perceber, né, pela filozinha. Não sei nadar, gente, não sei nadar, nem me interesso, já passei apuros por causa disso, que a pessoa não acreditava, porque às vezes, acho que eu passo às vezes uma imagem, né, que sei de tudo, tem colega minha que fala assim, você sabe de tudo, você que sabe de tudo, diz aí, não sei o que, faz uma pergunta lá. Às vezes a gente foi passar um retiro, né, na época do carnaval, é uma casinha com piscina, com os jovens da igreja que eu congregava, da igreja batista. Aí teve uma menina lá, ela nem era da igreja, não era novata na igreja, ela pegou e achou que eu sabia nadar. Eu falei, não sei nadar, não. Ela me pegou e me jogou dentro da piscina. Gente, eu quase morri afogada. Passou um aperto. Tem horror, tá? Não sei nadar, nem me interessa em saber nadar. Tem disso também. Não sei dirigir carro, tá? E também nem me interessa também. Outra coisa também que não sei e também não me interesso, porque eu sofri acidente quando eu tinha 15 anos, outro fato sobre mim, então eu não interesso em saber aprender a dirigir, não. Prefiro até dar a pena. Não sei andar de bicicleta, também não sei andar de bicicleta, nem pretendo começar a aprender esse tipo de coisa. Sou míope desde 16 anos de idade. Desde 16 anos de idade eu uso óculos para miopia. Lógico que ela foi só aumentando, porque quando a gente é adolescente, fiquei naquela euforia do óculos, né, do primeiro óculos. Aí depois já não queria usar. Eu viajava para as férias na roça, a minha irmã morava numa fazenda no estado do Espírito Santo. Então a gente sempre ia lá passear no mês de janeiro. Minha mãe juntava um dinheirinho lá o ano todo, né, para poder estar passeando, para a gente estar viajando nas férias para Fazenda Capixaba. Então, eu sou míope desde essa época, então eu não levava os óculos. Às vezes eu passava pela rua assim, as pessoas pegavam e não falavam assim, você é mentira, você não me viu, que não sei o que, você não enxerga. Eu falei, gente, eu não enxerguei vocês, porque eu não enxergo muito bem de longe, né? Aí foi só aumentando, já deve estar com 5 graus e tal. Faz um tempo que eu vou ao oculista também, outro fato sobre mim, que eu sou um pouco relaxada nesse tipo de coisa. Fui adolescente precoce aos 9 anos de idade. Então, fui tratada como se fosse um extraterrestre, porque eu fui muito precoce, entendeu? Então, eu menti a idade, gente. Eu tinha 9 anos, eu falava que tinha 13 anos de idade, porque se eu falasse a minha idade, a pessoa falava, cruz credo, não, você tá mentindo, não, você não tem essa idade. Aí, só depois que eu fiz 15 anos que eu passei a falar a minha idade verdadeira. Aí, depois de um tempo que eu estava com 20 e poucos anos, eu comecei a aparentar menos idade, né? Antes eu aparentava mais idade e depois, com o tempo, comecei a aparentar menos idade. Por exemplo, quando eu falo, adivinha quantos anos que eu tenho? Ninguém acerta, ninguém vai falar que eu tenho 50 anos, entendeu? As pessoas não adivinham a minha idade. Quando eu tinha 22, pensava que eu tinha 16 por aí, entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 38 anos, aqui nos Estados Unidos, e a dona da casa lá, era uma cubana, ela falava assim, não, você tem 22 anos. Eu falei, tenho 38, vou mostrar minha identidade. Ela falou, é falso, seu documento é falso. Ela não acreditou de maneira nenhuma
entendeu? Porque aqui tem um tal de pessoal fazer documento falso, com nome falso, com idade falsa, então ela achou que eu tinha só 22 anos. Eu tinha 38. Amo ler livro de autoajuda, gente, eu adoro, sou apaixonada com livro de autoajuda. Vou citar alguns, inclusive, Alegria e Triunfo, O Poder Infinito da Sua Mente, de Laura Trevisan. Alegria e Triunfo eu não lembro o autor, tá, gente? Faz um tempo que eu li, meus livros ficaram lá no Brasil. Então, eu gosto muito de livros de autoajuda. Acho que quando a gente está lendo livro de autoajuda, dá aquele up, né, no astral, e aí você fica achando que tudo pode dar certo. Fica no otimismo. E realmente às vezes dá certo, viu? Tinha um livro Poder Infinito da Sua Mente, falava, se você quiser, por exemplo, comprar uma casa, mudar de casa, você começa a visualizar, por exemplo, você está na cozinha, mas você não fica, você visualiza a sua cozinha ideal. Como você gostaria que fosse a cozinha da sua nova casa? Você está tomando banho lá naquele banheiro lá, mais ou menos isso, não lembro o texto exatamente não, mas era mais ou menos assim. Você está tomando um banho, você começa a visualizar que você está tomando banho no seu novo banheiro, naquele banheiro ideal, aquele banheiro grande, gente. Tenho feito isso direto, hein? Porque na época, quando eu li esse O Poder Infinito da Sua Mente, meu pai e eu li, emprestei para meu pai ler, que meu pai, ele lia mal, sabe? Que ele não tinha frequentado escola. Quem ensinou a ler e escrever foi minha mãe. Os dois já faleceram, já foram morar nas estrelas. Mas papai gostava muito de ler, mesmo não lendo bem, sabe? Ele adorava ler. Aí, inclusive esse gosto pela leitura, aprendi com os meus pais, porque todos os dois gostavam muito de ler. Então, estava sempre ali com a Bíblia na mão, lendo. Meu pai gostava de ler livros diversos. Minha mãe sempre lendo a Bíblia, né? A revista da escola dominical. Então, o que aconteceu? Eu comecei a visualizar. A gente morava numa casa, não tinha um quarto meu, assim, era muito apertado, sabe? A casa não tinha muro, a rua era de terra, não tinha asfalto, né? Viu, meu amigo Fiorello? Isso na década de 70, né? E, nossa, eu sofri muito com essas ruas sem asfalto na época, na década de 70, no militarismo. Então, eu comecei a visualizar uma casa grande, um quarto bonito. Passou um tempo, meu pai conseguiu vender a casa. E a gente comprou uma casa bem bonita no mesmo bairro, sabe? Eu queria morar em outro bairro, mas aí, ok. Eu tive meu quarto bonito, grande, entendeu? Do jeito que eu estava sonhando, a cozinha era grande, como todos grandes. Outra coisa, outro fato sobre mim, que eu gosto de ler tudo que estiver no meu campo visual. Gente, eu leio tudo. Eu andando na rua assim, andando de carro com o Jorge, se estiver de ônibus, de metrô, se o que tiver lá assim, placa de rua, coisa que estiver dentro do local que eu estiver, tudo eu saio lendo. Leio tudo rápido, tá, gente? Eu gosto tanto de ler que eu leio até bula de remédio. Né, que outro fala sobre mim, que eu gosto de ler, leio até bula de remédio, que é mania de ficar lendo tudo. Então, o problema é que quando eu leio a bula de remédio, eu leio os efeitos colaterais e sinto os sintomas quase todos. Detesto essa mania de ficar lendo bula. Às vezes a gente compra algum remédio que brasileiro não vem com bula, não vem na caixa, vem só separado só o remédio, às vezes com a gominha, né? Então, o que eu faço? Eu vou no Google, vou lá, digito o nome do remédio e fico lendo lá tudo a bula todinha lá, como usar, efeitos. O problema todo é ficar lendo os efeitos colaterais, gente. Isso é que me mata. Vou lá, leio lá, por exemplo. Efeito colateral desse remédio: boca seca, você vai urinar muito, vai suar frio, pronto, já começa a sentir todos os sintomas. É horrível isso. Vai dar náuseas, vai dar dor de cabeça. Tudo, eu fico sentindo os efeitos colaterais. Quer dizer, eu leio os efeitos colaterais e sinto os sintomas quase todos. Isso é sofrível, né? Meus apelidos quando era criança: Branca de Neve e Macarrão da Santa Casa. Esse Macarrão da Santa Casa eu mal odiava. Branca de Neve também não gostava muito não, tá? Mas era o melhorzinho. Sabe como é que é, né, gente? Toda criança sofre bullying na escola, não tem jeito. Na minha época era zoação, entendeu? Gozação com a sua cara. Então, meu apelido, todo mundo tinha apelido, punha apelido no outro, entendeu? Tinha os apelidos úteis, né? tinha uns colegas que tinham apelido Pinguim, né? Por causa do filme do Batman.
do meu irmão era branquinho, que é muito branquinho. Aí cada um tinha um apelido, gente. Não existia, acho que quase ninguém tinha apelido nessa época, não. Ok. Aos 6 anos de idade, eu comia de garfo e não bebia leite. Porque beber leite e comer de colher era coisa de criança pra mim. Mas você vê, por isso que fui criança precoce, né? Desde os 6 aninhos, gente, eu tenho foto com os 6 aninhos, eu fazendo pozinha toda de mocinha lá, com o braço cheio de pulseirinha, sabe? Porque até os 6 anos de idade eu morava em Colatina, onde é a cidade que eu nasci. Depois meu pai vendeu a casa e a gente mudou para BH, onde eu fui criada. Onde eu fiquei lá até os 38 anos, depois eu vim para cá. E agora completei meus 50 anos em terras estrangeiras. Jamais imaginaria que eu iria morar aqui, você vê. Nunca quis morar aqui, não. Um dia, se eu fosse morar em outro país, eu pensava em morar na Europa. Porque na Europa você pode passear assim, perto dos países, né? Por exemplo, meu sonho era morar em Portugal, entendeu? Ou França. Eram os países assim que me atraíam. Um dia, quem sabe, né? Nunca se sabe. Fui a segunda da sala, na primeira série, a aprender a ler. Né? Na época, a professora... E na quarta série, tinha fila de carteira das mais inteligentes, e eu era a segunda mais inteligente da sala. As outras colegas, por isso que me odiavam e colocavam o apelido de Branca de Neve, né, gente? A professora, na época do militarismo, né, pelo menos na minha sala, existiam, desculpa, mordi a língua, existiam 3 tipos de salas, ok? Tinha a sala do pessoal mais inteligente, pessoal médio, né, médio, e o pessoal mais fraquinho, assim, mais com menos inteligência, como se diz. E eu ficava na sala do meio. E na sala do meio, por exemplo, na quarta série, a professora fazia uma fila do lado direito, ok? E aí colocava lá as carteiras assim, por exemplo, a primeira mais inteligente, a segunda, acho que a primeira mais inteligente era a Lana, se não me engano, inclusive foi ela que aprendeu a ler primeiro e eu fui a segunda a ler na sala. Meu pai, apesar de ele não ter frequentado escola, ele sentava comigo com a cartilha. Não era a cartilha da escola, não, gente. A cartilha da escola acho que era o método sentencial, então já tinha as frases lá assim: meu nome é Huguinho. Taranã. Tinha uns textos, entendeu? A gente aprendeu assim com um método, acho que mais difícil, né? Mas como disse uma professora no curso de pedagogia que eu fiz, ela falou que qualquer método você aprende a ler, entendeu? Todos os métodos você consegue ler. Depende da professora, depende da dedicação. Enfim, e também do aluno, também dos pais dos alunos colaborarem, né, gente? No caso, meu pai, ele sentava comigo com a cartilha, não sei onde ele tinha arrumado essa cartilha, então ele ficava lendo comigo, sabe? Então a gente ficava treinando lá a leitura, então por isso foi a segunda a aprender a ler na sala. E na quarta série eu era a segunda mais inteligente. E a professora gostava de pedir para eu passar para casa, porque ela falou que eu tinha letra de professor, o pessoal ficava xingando, mas aí... geralmente era eu ou a Mônica, mas era eu. Era mó puxar saco minha essa professora. Então, geralmente era eu que escrevia lá no quadro giz, lá no para casa. Mas depois que eu sofri acidente, com 15 anos, minha letra ficou muito feia, eu fiquei com sequela no meu braço direito, entendeu? Então eu tenho uma sequela aí, as pessoas chatas, desagradáveis, sem noção, entendeu? Outro fato sobre mim, que eu sofri acidente com 15 anos de idade, e outro fato sobre mim, que eu fiquei com sequela no braço direito. Então, tem gente que é sem noção, gente, não dá mais fácil. Você vê um defeito na pessoa, a gente não fica lá, o que é isso aí? Por que seu braço é assim? Gente, cala a boca, entendeu? Às vezes eu não estou nem lembrando do meu defeito, a pessoa vem falar. Eu tenho a cicatriz aqui também, ó, foi da época do acidente com 15 anos, né? Tem a cicatriz aqui. Aí tem vez que eu sou minha pele mais vermelhada, tem vezes que fica parecendo bastante a cicatriz aqui. Aí tem gente que fala assim, você machucou o seu rosto? Não, sempre tive cicatriz desde 6 anos de idade. Agora que eu vi, blá, 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 aí começa aquele blá, blá, blá na minha cabeça, sabe? Aí tem que ficar lembrando, tô nem lembrando dessa cicatriz, apesar que ela tá sempre aqui, aí as pessoas ficam me lembrando. Então é isso, assim, isso aqui foi alguns fatos sobre mim. Então aí se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Gente, tô precisando chegar aos 1000 inscritos. Eu sei que tá faltando muito. A última vez que eu olhei estava 350 inscritos. Me ajude aí, porque as propagandas dos meus vídeos foram todas retiradas,
com a nova norma, não sei porque cargas d'água implantaram essa nova norma no YouTube, que só vai poder colocar anúncio nos vídeos quem tiver 1.000 inscritos e 40 mil horas de visualizações. Eu tenho 4 mil minutos, tá bem longe disso, né? Mas eu acredito que com 1.000 inscritos deve atingir, assim, essas 40 mil horas de visualizações, né? Antigamente era tanto visualizações, antigamente era muitos likes que você tinha que ter, depois passou a ter 10 mil visualizações para colocar o anúncio, mas eu tenho vídeo aí que teve mais de 19 mil visualizações, aí ok, né? Então é isso. Então se você puder me dar essa força, ok? Beijos. Tchau, tchau.